Que o Espírito de Deus nos conduza nesse breve momento de reflexão da palavra do Senhor, que eu tenho certeza que não é somente para o casal, mas para cada um que aqui dentro está. Então sejam todos sempre muito bem-vindos a esse momento e muito estimados noivos. Vocês estão nervosos? Não? Mas isso é coisa simples, né? Quem passou por isso sabe como é que é. É tão simples, né? Que é isso? Tão fácil. Mas para esse momento eu resolvi usar justamente a parte litúrgica de nossos momentos de matrimônio para a gente conversar um pouco. Porque são fundamentais no contexto social que nós vivemos. Nós temos que colocar algumas verdades de novo, lembrar isso, reforçar em nosso coração. E o texto ele diz assim: caros noivos, tendo encaminhado devidamente esta união diante da autoridade civil. Esse é um ponto fundamental quando um homem e uma mulher resolvem se unir em matrimônio, que eles vão até uma autoridade civil para se manter uma ordem e decência, que eles procurem essa autoridade e digam: nós estamos e queremos nos unir. Na verdade é lá que acontece o casamento, é na união civil. E aí alguém sempre pergunta: mas pastor, e o casamento na igreja? Na verdade, na igreja o que se busca é a bênção de Deus sobre o matrimônio, para que esse matrimônio, a partir dos primeiros passos, seja guiado por esse Deus de poder. E aí ele coloca justamente assim: vocês também se apresentam aqui para receber a bênção da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa bênção, ela é fundamental em nossa vida. Na verdade, não somente no momento do matrimônio, mas em todas as decisões da nossa vida. Quando nós buscamos primeiro a orientação do Espírito Santo para que Ele conduza, para que Ele abençoe, para que Ele ilumine, para que o nosso caminho a gente consiga ver exatamente onde estamos indo, como estamos indo, onde queremos chegar. A bênção de Deus, ela é fundamental. E aqui nós temos inúmeros casais que se uniram perante o altar do Senhor e permanecem juntos mesmo diante de grandes dificuldades da vida. E aí ele escreve: este, portanto, é um momento adequado para ouvir o que a própria palavra de Deus diz sobre o matrimônio na sua instituição. O matrimônio não é uma instituição humana. Não sou eu, não são os pastores, não são as diretorias das congregações, não é um povo, mas é Deus quem o institui como sendo uma união abençoada e aprovada pelo nosso Deus. O próprio Deus disse no princípio, quando criou Adão: não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Eu penso que não é só o homem que não é bom viver sozinho. Como seres humanos, nós não fomos criados para viver sozinhos. E nós, quando vivemos sozinhos, nós temos muitas vezes dificuldades em lidar conosco mesmo, com os nossos problemas, com os problemas que são criados dentro da nossa cabeça, muitas vezes. E então Deus coloca alguém do seu lado, para dizer: olha, não é assim que funciona, não é por este caminho, vamos por outro caminho.
Se nós vivêssemos sozinhos numa ilha, lá nós teríamos problemas, nós. Se você estivesse sozinho numa ilha, você com certeza criaria os seus próprios problemas. Então nós não fomos criados para viver sozinhos. Isso é fato. E isso tem muito a ver com o nosso Deus, que se importa com a sua criação, que se importa com o seu povo, que acolhe o seu povo, que perdoa o seu povo. Então nós percebemos que essa essência de viver em parceria, isso é uma essência de Deus que Ele compartilha com o ser humano. Nosso Senhor Jesus, ao referir-se ao casamento, disse: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher, e Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só, portanto ninguém separe o que Deus uniu. É um texto que traz muitas informações. Primeira grande informação: Deus os criou homem e mulher. Essa é a união que é abençoada pelo nosso Criador. Ele criou homem e mulher para que os dois vivessem juntos, para que eles pudessem compartilhar momentos agradáveis, levar uma vida junto. Essa é a união que Deus quer. Não é a união que a nossa sociedade hoje tenta impor sobre a palavra do Senhor. E aí nós temos aqui: assim já não são duas pessoas, mas uma só, portanto ninguém separe o que Deus uniu. Aqui eu vejo isso de uma forma assim, essa frase final, que não separe o que Deus uniu, como uma séria advertência para aqueles que gostam de se colocar no meio do casal e muitas vezes destruir uma relação perfeita que existe. Que não separe o homem. Não se intrometa no meio de um casal para o separar. Se for para dar um conselho, nunca dê um conselho que eles cheguem a ponto de se separarem, mas para que eles estejam mais unidos, mais fortes. Nunca vá a uma pessoa casada e tente seduzi-la, porque isso é pecado contra o nosso Deus. Deus não se agrada disso. E esse pecado, sem dúvida nenhuma, também é um dos pecados que nós confessamos aqui dentro. Que não separe o homem. Não tente separar um casal abençoado pelo Senhor, que Deus uniu. Mas façam de tudo para que esse casal continue junto, para que eles continuem lutando, mesmo com as grandes dificuldades. E vocês sabem, até ele fala em separação. E a separação, infelizmente, ela está muito comum, muito comum. E eu digo para vocês que em nenhum momento a separação ela agrada a Deus. Ela não agrada a Deus. Até mesmo quando a Bíblia permite e diz que em caso de adultério, a pessoa traída pode pedir o divórcio. E nós, seres humanos, muitas vezes os cristãos, quando um cristão perdoa o seu cônjuge porque houve uma traição e quer continuar junto, os outros o criticam. Acham que ele está errado.
Mas não é isso que Deus nos ensinou, que nós deveríamos nos perdoar mutuamente e continuar lutando? É claro que uma das partes pode dizer: eu não quero mais, a parte traída. Mas no final das contas eu sempre oriento os casais e digo o seguinte: seja lá como for, peça perdão a Deus. Peça perdão. Mesmo que você foi traída ou traído, decidiu separar, vamos pedir perdão a Deus pela decisão tomada. E vamos seguir em frente. E quando nós falamos em separação, eu sei que aqui já foi falado, até o hino que nós cantamos, né, logo no início, ao parque, neste dia, ele fala que vai ter muitas dificuldades, e se tem uma coisa certa aqui que quem é casado sabe, é que nós temos dificuldade muitas vezes na vida. Mas a separação é o pior caminho. Já que eu estou mais acostumado, eu vou até vocês, em vez de pedir para vocês virem aqui, eu só vou pedir para vocês ficarem em pé. Podem ficar de frente aqui um para o outro, David. Isso assim. Aí. Coloca as florzinhas lá, Milena, um pouquinho. Quando um casal resolve toma uma decisão tão importante de se unir, aqui eu tenho 2 folhas coladas. Então, Deus abençoou, elas estão unidas, cada um com a sua história, cada um com os seus problemas, com as suas dificuldades. Eles tomam a decisão de se unir. Mas os problemas vão existir. E a gente sabe disso. Problemas existem. Como vocês vão encarar os problemas? Bom, a gente sempre pede que seja pela orientação do Espírito Santo que vocês encarem e busquem uma solução que traga menos sofrimento na vida de vocês. Mas vamos imaginar que criou uma situação no matrimônio de vocês que vocês vão falar assim: não, eu acho melhor separar. Aqui vocês estão unidos, eu quero pedir que vocês separem as 2 folhas então. Separa. Não deu, não? Não, mas aqui, ó, só puxa um pouquinho para separar ali, então, esse canto. Aí, agora sim. Obrigado. Podem sentar, tá? Vocês viram como é que as folhas estavam antes? Não tem jeito. Quando a gente decide separar, sempre vai trazer sofrimento. Vai ficar marcas na vida. E essas marcas nem sempre, ou eu diria assim, elas nunca serão apagadas. Se for só o casal, ainda é uma situação. O problema é quando há filhos. E eu posso quase dizer assim para vocês que os filhos são os que ficam assim, ó. Os pais ficam com marcas, mas os filhos ficam quebrados, dilacerados. E muitas vezes as consequências na vida deles são terríveis. Por isso, quando chegarem assim, ao dizer assim, eu quero pedir o divórcio, lembrem disso aqui. Alguém vai
ou carregar mais do patrimônio, ou alguém vai sofrer mais, alguém vai chorar mais, alguém vai lamentar mais. Que Deus abençoe isso, essa reflexão na mente de vocês. Também o apóstolo Paulo, ele falou sobre o casamento, dizendo: marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. E eu pergunto aqui para vocês: marido, você ama a sua esposa? Não respondam alto. Pensa lá no seu coração. Você ama a sua esposa? E ele diz assim: como Cristo amou a sua igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? A igreja não é o templo, a igreja não é a igreja luterana. A igreja sou eu, são vocês. Somos nós, seres humanos, filhos de Deus. Nós somos a igreja de Deus. E foi por mim, foi por vocês que Jesus morreu. Ele amou tanto, a ponto de dar a vida pela sua igreja. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Homem, você se ama? Você se ama? Você ama da mesma forma a sua esposa? Ou você a ama mais ou menos? Como você ama a sua esposa? E ele disse: porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Ou você odeia a si mesmo? Se eu não consigo me amar, como é que eu vou querer amar a minha esposa? Se eu não consigo me amar, como eu vou amar os meus filhos, as pessoas que estão ao meu redor? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ora, se eu me odeio, eu só posso odiar as pessoas. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Olha só. Sejam obedientes um ao outro. Aqui não está falando para que o homem pise na mulher. Ah, mulher, agora eu vou limpar o meu sapato aqui, vou usar a mulher e a hora que eu não quiser mais eu jogo fora. Não. Ele usa o termo aqui: sejam obedientes uns aos outros. Quer dizer, vai ter dias em que o marido tem razão. Tem outros dias que a mulher vai ter razão. Então sejam obedientes, conversem, dialoguem sobre a vida, sobre a situação da família, sobre o lar de vocês. E aí vem a parte da esposa. Agora os maridos cutucam a mulher, né? Mas espera aí. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo o seu marido. Talvez agora o marido diz: e aí, mulher, o que você acha? Você está me obedecendo ou não? Aqui está dizendo: obedeça. E a mulher cutuca o marido e fala: viu, a melhor parte ficou para ti, porque para ti ele falou assim: ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Viu como ficou fácil para o homem? Então eu pergunto para as mulheres: é fácil amar sempre, 24 horas por dia? É fácil amar a ponto de dar a vida por ela, pela outra pessoa? Amar é doação, amar é ação. Nelson, eu te amo.
Então tá, muito bem. E cruzo os braços e não faço nada. Amar é ação. É ir ao encontro, é cuidar, é alimentar, é dar carinho, é providenciar aquilo que a esposa precisa. Então, o amar do que Cristo fez aqui, não é só, mulher, eu te amo, tá? Beleza? É ação. Coloque a vida em ação. E homens, não coloquem as mulheres como tapete. Tem que obedecer, dizer amém para tudo. Não é assim. Então você tem que quase que escolher se você quer uma escrava dentro de casa ou você quer uma esposa. Porque como nós vimos antes, sejam obedientes um ao outro. Cuidem um do outro. Para que os dois sejam felizes, não para que um seja feliz e o outro esteja lá chorando, lamentando e carregando toda a cruz sozinho. Mas um ajude o outro. E ele segue, mesmo que o bom Deus reconheça e admita que existam dificuldades nas relações entre marido e mulher, ele não abandona os seus filhos numa situação tão sagrada e agradável a ele. Então Deus nunca vai abandonar os seus. Busquem esse Deus. Façam devoções. Orem em conjunto. Participem da igreja. Participem da ceia. Leiam a Bíblia. Porque é assim que Deus vai estar junto com vocês, dizendo, olha, esse é o caminho. Eu estou com vocês. E aqui, logo vai vir um convite um detalhe bem especial aqui. E aí ele diz, pelo contrário, ele está presente com a riqueza das suas bênçãos de amor, consolo e perdão. E é isso que ele diz no Salmo 128. Salmo 128 é um dos salmos fantásticos. Para o homem, agora eu quero primeiro dizer para o homem, preste atenção. Ele diz, feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. A outra versão ele diz o homem, feliz o homem que teme ao Senhor. E ele está se referindo sim ao chefe de família, ao homem. Feliz o lar onde o homem, o chefe da família, teme ao Senhor. Onde ele busca o Senhor. Onde ele se consagra ao Senhor. E esse temer é crer, mas também é ter medo de sua ira, sim. Então, feliz o homem que acredita, que consagra a sua vida a esse Deus. E ele diz, se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, agora para a mulher, olha os frutos de um homem que teme ao Senhor. Em casa, sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Que lá do monte Sião o Senhor o abençoe, que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Marido e mulher, marido, tema ao Senhor. E esse teu temor ao Senhor trará frutos como uma esposa consagrada, uma esposa feliz, com filhos ao redor da sua mesa, e esses filhos serão uma grande bênção na sua vida. Que assim Deus abençoe todos os casais aqui, e de uma forma bem especial hoje, o David e a Milena. Que sejam bem felizes na presença desse Deus de poder. Deus ama vocês e Ele quer vocês, tanto cada dia nessa vida como também depois na eternidade. Que o nosso coração tenha sempre esse Deus de poder em primeiro lugar, e um lar abençoado
pelo seu poder. Amém.